Olá, olá turma, como estão? Nosso encontro de hoje, então, a nossa aula de hoje é sobre psicologia perinatal com ênfase na gravidez, tá? Lembrando que a psicologia perinatal é um ramo de estudo e de atuação da psicologia que inclui aspectos relativos ao desejo de ter um filho, ao planejamento de ter um filho, à reprodução assistida, a gestação, o parto, o puerpério, o aleitamento, as situações de abortamento e de luto perinatal, a detecção de risco precoce em bebês. Então, é um ramo da psicologia que tem um espectro de estudo muito amplo. Mas a nossa conversa hoje vai ser sobre os aspectos psicológicos relativos à gravidez, à experiência gestacional. Mesmo assim, ainda sobre os aspectos da gestação, a gente não vai conseguir esgotar aqui esse assunto, tá? Mas a ideia é que a gente inicie a nossa conversa e que a gente possa ter outros encontros aí para esclarecer algumas dúvidas de vocês ou para aprofundar algum aspecto mais específico desse tema que interessa a vocês. Bom, então para isso também eu fiz algumas lâminas que eu vou deixar aqui abertas também, a lâmina aqui para vocês, para que vocês possam ir acompanhando e também possam fazer alguma anotação caso vocês considerem pertinente, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês irem acompanhando o que eu selecionei, o conteúdo que eu selecionei para esse nosso encontro de hoje, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui. Então, já falei um pouquinho sobre o que é a psicologia perinatal, do que se trata nessa área da psicologia. E se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito disso também, eu peço que vocês escrevam. Podem escrever nos comentários aqui embaixo, ou me mandar pelo WhatsApp, quem tem esse meu contato, ou pelo Instagram, como vocês acharem melhor, tá bom? O importante é que a gente encontre oportunidades de conversar a respeito desse assunto, tá bom? Então, para começar, a gente deve reconhecer que a origem da vida desde sempre fascinou a humanidade, né? Basta observar então as estátuas erigidas à fecundidade e que são divinas, né? São estátuas muito ligadas à espiritualidade, à religiosidade, que são aspectos importantes, principalmente nos primeiros tempos do desenvolvimento da humanidade. Não que não sejam mais importantes hoje, mas os aspectos religiosos e espirituais hoje dividem a atenção com as questões relativas à ciência também, né? Então a gente observa em obras de arte que consagram a fertilidade e em especial o corpo feminino. E esse é um aspecto interessante da gente lembrar. A fecundidade e o início da vida humana sempre esteve atrelado ao corpo feminino. Sempre não, mas já há muito tempo sabemos da participação masculina para que uma nova vida surja, mas ainda assim, como essa vida se desenvolve primariamente no corpo da mulher, é esse corpo que é o centro das atenções. E sendo assim, também a sexualidade feminina desperta muito interesse da humanidade. A gente observa por essas estatuetas que são muito antigas, né? Que foram criadas, construídas ainda no período paleolítico, quer dizer, são estatuetas muito, muito antigas, mas mesmo mais recentemente na nossa cultura, a gente observa um interesse muito grande pelo corpo feminino, pela sexualidade feminina, que se manifesta através da pintura, da poesia, da literatura, no teatro, né? Então a gente observa que em todas as formas de manifestação artística, e a manifestação artística representa muito, muito do interesse da humanidade, daquilo que realmente desperta a curiosidade e o fascínio da humanidade, né? Isso vai se manifestando através da arte. Então é interessante a gente observar que em comparação ao corpo masculino e à sexualidade masculina, o corpo feminino e a sexualidade feminina desperta ainda muito mais interesse, né? A gente observa em todas essas manifestações artísticas que eu acabei de citar, sempre com um apelo muito grande à gravidez, à fecundidade e ao corpo feminino de um modo geral, certo?
Então, hoje nós reconhecemos que a gravidez é um evento biopsicossocial com potencial transformador, mas nem sempre foi assim, né? A gravidez, durante algum tempo, teve seu destaque no aspecto fisiológico, no aspecto orgânico, e isso fez com que nós, né, enquanto humanidade, dissecássemos o corpo feminino, investigássemos, né, o corpo feminino de todas as formas, impedíssemos que alguns processos naturais acontecessem, numa tentativa de controle com relação a esse corpo, um controle que é impossível, mas que está presente no desejo em diferentes culturas, né? Então, hoje nós já reconhecemos que a gravidez é um evento biológico, sim, mas também um evento psicológico, também um evento social, também um evento que inclui a espiritualidade. Porém, esse reconhecimento, ele é um tanto recente na história da humanidade, e isso faz com que todo esse conhecimento que se construiu durante os últimos anos e que vem se consolidando sobre a experiência de gestar, sobre a experiência de parir, leve algum tempo para ser incorporado na cultura, né? Então a gente observa que primeiro muda-se os costumes das pessoas, altera-se os costumes familiares, para depois esses costumes que são mais individuais, de pequenos grupos, sejam incorporados a uma cultura, né? Então a gente vê também que o movimento de humanização do parto e nascimento, ele vem com esse intuito de reposicionar a gravidez, a fecundidade, os processos de parir e aleitar, né, reposicionar, incluindo a mulher enquanto sujeito próprio, né, dessa experiência. Quer dizer, a mulher que chega num hospital grávida ou que chega buscando um profissional da saúde na assistência pré-natal, em estratégia de saúde da família, ou em consultórios, enfim, ela é uma mulher que deve ser reconhecida na sua totalidade, na sua experiência pessoal íntegra, né? E não só ser analisada, investigada, averiguada, testada como um corpo que tem dentro de si um feto, né? Porque também hoje nós sabemos que toda a experiência pessoal da mulher interfere e repercute na sua saúde, inclusive em manifestações que são que acontecem no seu corpo, né? Que são manifestações fisiológicas e orgânicas, né? Então, mesmo que a gente reconheça que a gravidez é para todas as mulheres um evento biopsicossocial e que inclui também a sua espiritualidade, ainda assim nós não devemos propor uma pretensa universalidade ahistórica dessa experiência. O que eu quero dizer com isso? Se eu reconheço que é um evento biopsicossocial e espiritual, eu reconheço também que, do ponto de vista biológico, as mulheres podem ser semelhantes entre si. Mas, do ponto de vista psíquico, social e espiritual, há muita diferença entre as mulheres. Então, quando a gente fala da psicologia da gravidez, por exemplo, a gente corre o risco de tentar universalizar uma experiência que, na verdade, é muito pessoal, é de cada mulher. Então, na aula de hoje, a gente está falando um pouquinho sobre a psicologia perinatal da gravidez, mas eu não quero que vocês tomem o que a gente vai conversar aqui como uma regra, como aspectos que são universais e se apresentarão do mesmo modo para todas as mulheres, porque esse é um grande equívoco. Quando a gente fala a grávida, a gestante, a gente está tentando homogeneizar uma experiência que é muito heterogênea. A gente está tentando universalizar uma experiência que, na verdade, é muito pessoal, muito singular de cada mulher, né? Então, toda vez que a gente for pensar, eu tenho que atender uma grávida, eu tenho que escutar uma grávida, né? Como que ela vai se apresentar no meu consultório? Como que ela vai se apresentar aqui no meu serviço de saúde? Como que ela vai chegar aqui nesse hospital? Essa resposta eu só vou encontrar nessa mulher, né? Eu consigo me preparar estudando, por exemplo, a psicologia da gravidez ou estudando a psicologia perinatal de uma forma mais ampla, eu consigo me preparar porque eu contextualizo esse fenômeno, porque eu tento entender alguns aspectos da dinâmica psíquica, alguns aspectos
da emoção, alguns aspectos afetivos que podem estar presentes em algumas mulheres, tá? Mas eu não posso tomar esse conhecimento como regra fundamental que estará presente em todas as mulheres, tá? Então, a experiência da gravidez, ela não é universal em seus aspectos psicológicos, né? Ela é muito singular em seus aspectos psicológicos, e ela deve ser entendida no seu contexto histórico, porque se nós formos analisar como uma mulher vive hoje a sua experiência gestacional, nós vamos observar que ela difere muito de como a mulher vivia essa experiência gestacional há 50 anos atrás, mais ainda se for há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Então, esses aspectos históricos e aspectos também geográficos, né? Como a mulher brasileira vive a experiência da gestação. Existem aspectos que são muito próprios da nossa cultura, do nosso país, da nossa realidade nacional e que impactam na experiência gestacional. Então, assim, devemos levar em consideração em que tempo essa mulher está vivendo essa experiência gestacional, onde ela está vivendo essa experiência, certo? E qual é a história dessa mulher? Qual é a história dela? O que ela traz aí da sua cultura? O que ela traz da sua vizinhança? O que ela traz de aspectos transgeracionais? Esses que foram transmitidos da sua mãe, da sua avó, né? Então, todos esses aspectos aí, eles se presentificam na gestante que a gente atende em todos os serviços. Tá? E quando a gente fala em potencial transformador, o que a gente está falando disso? A gente está falando de uma possibilidade de reedição, tanto do homem quanto da mulher, da sua experiência vital, né? É uma reedição da sua experiência como filho, como filha, da sua experiência profissional, da sua experiência como cidadão, como cidadã, e de toda a sua identidade. Não é incomum que a gente escute homens e mulheres que tiveram filhos, que passaram por essa experiência da gestação e que relatam o quão transformador foi essa experiência, né? Então, quando eu falo que ela tem um potencial transformador, eu não quero dizer, primeiro, que é a experiência em si que transforma, né? Isso é um equívoco, porque a experiência, ela pode ser talvez reconhecida como uma oportunidade para a transformação, né? Uma oportunidade. Isso não é o mesmo que dizer que a experiência em si transforma, né? Na verdade, quem se transforma é o sujeito que vive aquela experiência, caso ele invista nesse potencial transformador. É claro que eu posso viver uma gestação do modo econômico, quer dizer, sem me haver com todas as questões que são aí levantadas por essa experiência. E aí eu não sairei dessa experiência transformada, né? É claro que eu posso ser um homem, ser o companheiro de uma mulher que está gestando um bebê, e eu posso continuar com a minha vida mais ou menos semelhante à que eu tinha antes, sem grandes impactos, sem parar para pensar, refletir, sem parar para sentir os afetos intensos que podem ser despertados por essa experiência, sem acompanhar de perto essa transformação que vem acontecendo no corpo da minha companheira, e sem contemplar o que é toda essa experiência de estar tornando-se pai pela primeira vez. E se eu não fizer todo esse exercício, todo esse movimento, que exige um certo esforço, essa experiência que tem um potencial transformador pode de fato não me transformar. Então vejam que não é uma experiência transformadora, é uma experiência que tem um potencial transformador. Mas a verdade é que os profissionais da saúde que atuam na assistência perinatal, eles também têm uma oportunidade. Assim como essa família, esse homem, essa mulher, em especial, que estão vivendo mais intensamente a chegada do primeiro filho, né? O primeiro filho, ele tem também esse aspecto inaugural, né? É viver pela primeira vez. O segundo filho, o terceiro filho também tem potencial transformador, também são gestações que têm potenciais transformadores. Mas a primeira gestação, ela tem esse aspecto inaugural, é a primeira vez. E a primeira vez também tem sua potência, né? Então, eu estava dizendo antes que isso também, assim como tem um potencial transformador para o homem e para a mulher,
também é uma grande oportunidade para o profissional da saúde. Nós temos pesquisas recentes, de 2016, eu posso passar para vocês, que mostram que a gestação é uma janela de oportunidade para as intervenções relativas à psicoeducação, do autocuidado, é uma alternativa, é uma oportunidade ainda maior para esse casal, para esse homem, para essa mulher. Pode ser um casal homoafetivo também, duas mulheres ou dois homens que estão aguardando o primeiro filho, mas que eles têm, justamente por eles estarem um tanto fragilizados e um tanto regredidos na sua experiência vital, eles têm um potencial transformador de todas as suas crenças, de todas as suas percepções sobre o mundo, sobre eles mesmos. E vejam só, para os profissionais da saúde, como essa é uma oportunidade de investir na psicoeducação, por exemplo, ou de investir no questionamento sobre crenças que estão ali muito arraigadas nessa família e talvez nenhuma outra experiência da vida dessa pessoa, desse casal, será possível fazer uma mudança tão grande. Então, às vezes, eu vejo que profissionais se ressentem, né, dizendo, olha, eu trabalho numa maternidade hospitalar, mas o casal fica ali mais ou menos 48 horas, se tudo for bem, 48 horas eles estão em casa. Mas são 48 horas que podem ser espichadas por essa sensibilidade que o casal está vivendo naquela experiência ali de ter o primeiro filho. Então, são 48 horas potentes, né? São 48 horas que são oportunidade mesmo de investir em intervenções, porque esse casal ele está muito mais disponível para repensar e para processos de mudança do que em outros momentos da vida deles. Tá? Então, também com relação a isso, é interessante a gente lembrar que todos nós fomos bebês, né? E daí a gente está falando aqui de processos identificatórios. Aquela experiência que nós vivemos, né, enquanto bebês, ela está marcada na nossa experiência atual. Quer dizer, tudo que a gente viveu na nossa adolescência, na nossa infância, na primeira infância ou enquanto bebê, são experiências que vão se somando e que vão nos constituindo na nossa personalidade e na nossa experiência de vida, né? Então, o bebê que nós fomos, ele está em nós, ele está presente aí na nossa experiência vital. Talvez o fato de termos sido bebês sugira que todos nós estaríamos igualmente aptos a nos identificarmos com os nossos bebês. Mas isso não é verdade, né? Essas questões identificatórias, quer dizer, uma experiência que eu já tive, ela contribui, ela colabora, ela se presentifica na minha experiência atual. Porém, ela não garante que eu estarei disponível para me identificar com o meu bebê. Tá? Elas são importantes, mas elas são também atravessadas por expectativas de ordem cultural. Tá? Então, quer dizer, aquilo que eu vivi quando eu fui bebê me coloca, sim, com maior predisposição, talvez, para cuidar. É possível que sim, também dependendo do tipo de cuidado que eu tive. Mas aquilo que eu vivo hoje, na cultura que eu vivo hoje, que é diferente da cultura que eu nasci, porque, né, nos últimos 10, 15, 20 anos, 30 anos, muitas mudanças ocorreram, né, na nossa sociedade. Então, nós vemos uma nova cultura, são novos aspectos aí que estão em jogo e essas expectativas de ordem cultural são atravessadas. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? O modo como nós cuidamos de um bebê aqui no Brasil é diferente do modo como o bebê é cuidado na Dinamarca. Por quê? Porque existem aspectos da cultura brasileira que diferem muito da cultura dinamarquesa. Aqui no Brasil, se eu sair para jantar no restaurante durante a noite e levar o meu bebê, tá tudo bem, ninguém vai estranhar. Na Dinamarca, se estranha muito. Por quê? Porque lá se pressupõe que todos os bebês estão dormindo às 8 horas da noite. Então, se um casal for na Dinamarca jantar no restaurante e deixar o bebê do lado de fora do restaurante no carrinho, dormindo, por exemplo, tá tudo bem, né? Do ponto de vista cultural, isso é esperado. Né? Os restaurantes eles têm até um espaço ali do lado de fora onde podem ficar alinhados os carrinhos com os bebês dormindo. Aqui no Brasil, se um casal sai para jantar e deixa um bebê na recepção do restaurante dormindo no carrinho ou do lado de fora do restaurante, isso é considerado um abandono.
Então, esse é uma expectativa de ordem cultural que impera nas questões identificatórias. Porque mesmo que eu tenha sido um bebê brasileiro, se eu for morar na minha adolescência ou na minha vida adulta na Dinamarca, as expectativas de ordem cultural vão imperar na minha maternagem e também nos meus processos identificatórios, né? Então, isso é interessante a gente notar que o fato de termos sido bebês, claro que a gente carrega aí, traz uma mochilinha de experiências enquanto bebê e que vão se presentificar quando eu tiver o meu bebê. Mas aquilo que eu estou vivendo da ordem da cultura e da sociedade se presentifica também, tá bom? Então, hoje nós também reconhecemos que homens são capazes de cuidar dos seus bebês, né? É até engraçado falar dessa maneira, mas a verdade é que esse reconhecimento ele é um tanto recente na nossa cultura, né? O que acabou contribuindo para que nós reconhecêssemos esse potencial nos homens? Foi a maior participação do pai em casais heterossexuais, por exemplo, que a gente vê observando principalmente na última década na nossa cultura aqui no Brasil. As adoções de casais homoafetivos, né? Então, muitos casais homoafetivos adotando crianças e demonstrando plena capacidade de cuidar. E famílias monoparentais masculinas. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos somente famílias monoparentais femininas, quer dizer, só famílias que têm um único pai, uma única mãe, né? Elas sempre foram, na realidade brasileira, predominantemente femininas, famílias monoparentais femininas. Hoje nós temos também famílias monoparentais masculinas. Em caso de separação conjugal ou em caso de adoecimento, morte, enfim, da mãe, alguns homens estão assumindo sozinhos a paternidade, né? Então, são essas mudanças, esses que são um tanto, a gente pode considerar, inclusive, avanços, né? Eu acho que sim, na nossa cultura, no modo como as famílias se organizam, que possibilitaram a maior participação masculina no cuidado da criança, as adoções por casais homoafetivos, a constituição de famílias monoparentais masculinas. Todo esse movimento, esse avanço da nossa sociedade é que nos mostrou que os homens também são capazes de cuidar dos seus bebês. Ainda assim, a experiência feminina com relação à gravidez é muito mais investigada. Foi historicamente muito mais investigada pela psicologia perinatal e segue sendo. Né? A gente tem que reconhecer que o processo gravídico é uma experiência específica da mulher e acarreta transformações que são próprias dessa mulher, né? Que são muito específicas da mulher que carrega o bebê dentro do seu ventre, né? Por mais que a gente considere que a experiência vivida de cuidado, de interação com uma criança, com um bebê, é uma experiência muito potente, aquela que é da gravidez, de aguardar, de acompanhar, de sentir, de viver a experiência de ter um bebê crescendo dentro da barriga, essa é uma experiência, por enquanto, exclusivamente feminina e que tem suas características próprias. Características essas que devem sempre ser consideradas com relação à cultura e ao tempo histórico. Mesmo que eu reconheça que ter um bebê crescendo dentro do ventre de uma mulher é uma experiência muito significativa para a maioria das mulheres, também precisamos reconhecer que essa experiência é singular, que para algumas mulheres pode ser uma experiência de intenso sofrimento, para outras mulheres pode ser uma experiência de sentir-se muito inadequado do ponto de vista corporal. Para outras mulheres, pode ser uma experiência intensamente narcísica, de investimento narcísico, né? Dela sentir-se muito bonita, muito poderosa, muito capaz, muito competente por estar, né, se desenvolvendo uma criança dentro de si. Algumas mulheres vão viver essa experiência acompanhadas por alguma melancolia, outras por sintomas depressivos, outras que já tinham, por exemplo, algum transtorno de personalidade, esse pode se acentuar no processo gravídico. Então, é importante que a gente reconheça, essa é uma experiência singular. Eu lembro quando eu estava fazendo mestrado na URGS, lá em Porto Alegre, e eu acompanhava alguns grupos de pesquisa que estavam estudando intensamente a gestação. E lá nós discutíamos isso, né? Algumas mulheres queriam que essa experiência terminasse o quanto antes. Elas estavam cansadas inclusive da evidência que a gravidez trazia para elas, né? Elas diziam coisas do tipo: eu não consigo mais passar desapercebida,
eu ando na rua e porque eu estou grávida as pessoas sorriem para mim, né? Como se eu tivesse que estar feliz o tempo todo. Eu preciso me arrumar para sair de casa sempre, porque eu não consigo passar sem que alguém me enxergue, né? Enquanto que outras mulheres sentem muita satisfação em estar em evidência, né? Eu adoro que as pessoas olhem para mim, que as pessoas reparem em mim, né? Eu gosto de estar em evidência, eu gosto de ser mais cuidada, né? Eu lembro de uma mulher que eu ouvi e ela disse: eu não aguento mais as pessoas me indicando a fila preferencial, eu quero frequentar uma fila qualquer no mercado, por favor, eu não quero estar na fila preferencial. Ela quer dizer, eu não quero estar em evidência, eu quero que esse processo finde logo. Algumas mulheres desejam que a gestação termine o quanto antes para que elas possam ter o seu bebê nos braços, reconhecer essa criança, olhar para ela, fazer uma troca visual que é diferente da troca tátil, né, que ela tem quando o bebê está na barriga ainda. E outras mulheres querem que essa experiência termine logo porque elas realmente não estão satisfeitas ou porque elas estão cansadas. Né? E daí é importante que nós, os profissionais da saúde, que nós estejamos aptos, estejamos dispostos a ouvir sobre isso, sem julgar, a ouvir sobre isso sem manifestar a nossa intenção de colocar a mulher numa condição diferente, né? Quando a gente diz para a mulher, mas imagina, não fala uma coisa dessas, ou, teu bebê está sentindo isso tudo que tu está sentindo, digamos que ela manifeste sintomas, sentimentos negativos, né, com relação à gestação. Então, tudo isso a gente faz querendo, claro, com uma boa intenção, mas a gente acaba acrescentando a culpa. Quer dizer, a mulher que já estava melancólica, triste, insegura, ou se sentindo, do ponto de vista corporal, inadequada, quando a gente faz esse tipo de intervenção, a gente acrescenta a culpa aí nessa experiência. Então, ela não tem um benefício. Então, temos que cuidar para estarmos disponíveis para ouvir tudo que a mulher tem a dizer sobre o que ela está vivendo, validar essa experiência e mantermos essa escuta muito ativa para, inclusive, identificarmos aquelas situações que sugerem ou que exigem um encaminhamento para um profissional da psicologia ou da psiquiatria. Somente se nós estivermos com essa disposição de escuta é que a mulher vai se sentir tranquila e com disposição para falar sobre o que ela está vivendo livremente, e daí nós teremos mais condições e mais ferramentas para identificar aí quando algo não vai bem e quando algo precisa ser avaliado por um profissional da psicologia ou da psiquiatria. Tá? Então, para muitas mulheres, o início da gravidez coincide com a instauração de uma relação imaginária da mulher com o seu bebê. Para muitas delas. Para outras, essa relação imaginária, ela já inicia na infância dessa mulher ou na adolescência dessa mulher, quando ela se imagina sendo mãe, quando ela imagina que um dia ela terá um bebê nos braços e que esse bebê será seu, né? Então, essa relação imaginária, ela pode iniciar precocemente ou ela pode iniciar durante a gestação, enquanto que para outras mulheres, essa experiência da maternidade, ela se instaura mesmo somente após o nascimento do bebê. Mas para a maioria das mulheres, essa instauração acontece durante a gestação. E essa antecipação com relação ao bebê, ela é muito importante, tanto para o bebê quanto para os seus pais. Eu me refiro a ela, inclusive, como sendo necessária. Por quê? Porque nós observamos, do ponto de vista clínico, que as mulheres que não conseguiram fazer essa antecipação durante a gestação, elas têm mais desafios a serem superados após o nascimento do bebê. Quando eu digo que essa antecipação é importante para o bebê e para os seus pais, eu quero dizer que quando pai, mãe, ou pai, tanto faz aí como que esse casal se organiza, né? Quando essa pessoa ou essas pessoas que estão aguardando essa criança pensam sobre ela, imaginam sobre ela, antecipam características físicas, características de temperamento dessa criança, essas pessoas estão criando um espaço psicológico para essa criança vir a existir, né? É um espaço que vai se criando primeiro do ponto de vista psíquico, para depois ser criado do ponto de vista físico e do ponto de vista da experiência de vida, né?
Então, essa criação de um espaço psicológico, ela beneficia o bebê, porque ele nasce já tendo um lugar no imaginário desse casal, dessa pessoa, desse cuidador, e beneficia também o cuidador, que já consegue antecipar um tanto da sua experiência parental. Claro que estudar o mapa de Paris não é o mesmo que estar em Paris. Então, quando a gente antecipa, imagina, pensa, reflete, tenta aprender essa experiência de como é ser pai ou ser mãe, a gente tem que saber que não é o mesmo que ser pai e ser mãe, né? Agora, antecipar, imaginar, criar essa experiência na cabeça antes é melhor do que não fazê-lo, né? A gente cria um espaço, a gente, de novo, enche uma mochilinha de expectativas, de intenções, de performance, do que a gente imagina que vai ser bom ou ruim. Ainda assim, quando a gente vai vivendo a experiência de ser pai e ser mãe, a gente pode recorrer a essa mochilinha e aquela ferramenta que a gente precisa pode não estar lá, porque ela não foi criada antecipadamente e ela tem que ser criada durante a experiência. Mas algumas ferramentas estão lá, né? E elas vão nos ajudar a criar a ferramenta que a gente precisa. Vocês entendem isso? Antecipar um bebê é muito importante. Cria um espaço psicológico, é uma ferramenta, mas não dá conta de tudo. Viver essa experiência é algo ainda mais intenso. Tá bom? Então, nós vamos falar agora sobre alguns conceitos aí com relação à maternidade, alguns autores que são importantes nessa área. Se eu não me engano, eu selecionei 3 autores, tem muitos mais, né? Nós vamos falar de 3 conceitos principais aí. Um deles é a constelação da maternidade. Constelação da maternidade é um conceito criado por Stern em 1997 e ele fala dessa preparação psíquica para a construção de uma identidade materna. O Stern, ele diz que durante toda a gestação, a mulher vai se preparando de modo que os seus interesses vão focando na experiência da maternidade e no bebê, né? Assim que o bebê nasce, essa mulher se envolve com tarefas que são próprias da constelação da maternidade, que envolve o tema vida-crescimento, relacionar-se primário e a constituição de uma rede de apoio, né? Então, Daniel Stern, ele diz que a constelação da maternidade, ela se refere a essa preparação psíquica, então ela já acontece durante a gestação, que se concretiza por meio dessas tarefas que a mulher precisa desempenhar assim que o bebê nasce. A primeira tarefa é a tarefa vida-crescimento. Significa que quando o bebê nasce, a mulher sente uma certa prontidão para manter a vida desse bebê, né? E é por isso que esse tema relativo ao aleitamento é tão precioso para uma mulher de um bebê recém-nascido, né? É porque ela sente que ela que precisa manter a vida desse bebê, né? E se ela consegue amamentar esse bebê, ela também consegue uma certa tranquilidade com relação a essa primeira tarefa, certo? O segundo conceito aí que eu trouxe para hoje é preocupação materna primária. Esse é um conceito do Winnicott, e ele foi desenvolvido na década de 40 e 50. O Winnicott é um psicanalista inglês que estudou muito a maternidade e muito o desenvolvimento de bebês, né? Então, ele é um dos psicanalistas que é a maior referência para o estudo da psicologia perinatal. E ele fala da preocupação materna primária como um estado de sensibilidade aumentada da mulher, que permite a ela sintonizar-se especialmente com o bebê. Então, ele fala de uma sintonia afetiva da mulher com o seu bebê, né? Os textos unicottianos sugerem que essa preocupação materna primária seria um tanto natural entre as mulheres, tá? As mulheres grávidas. Porém, em alguns textos, ele fala que as mulheres elas só desenvolverão a preocupação materna primária durante o final da gestação, porque esse seria um conceito aí referente a esse período, o último trimestre da gestação, e a preocupação materna primária também se sustentaria durante os primeiros meses de vida do bebê, mas que as mulheres que só conseguem desenvolver a preocupação materna primária se houver uma rede de apoio satisfatória. E o Winnicott, que é um psicanalista que defendia bastante os ambientes democráticos, ele inclui o Estado nessa rede de apoio, né? Então ele diz assim, a mulher poderá desenvolver a preocupação materna primária se ela for atendida quanto às suas necessidades básicas de segurança,
de alimentação, né, de higiene, se ela viver num estado democrático de direito, quer dizer, se ela puder falar sobre o que ela está sentindo, se ela tiver familiares por perto. Então, ele se refere a essas condições ambientais para a mulher que permitem a ela também tornar-se um ambiente satisfatório para se ocupar do bebê, né? Porque assim que o bebê nasce, o ambiente do bebê é a sua mãe, né? Isso que o Winnicott também contribui. Ele diz assim, quando eu falo de ambiente para o bebê, eu estou falando da pessoa que cuida. E também nós temos que ter um cuidado aqui para pensar sempre, a gente está falando aqui da maternidade, a gente está falando da gravidez, né? Eu não estou falando do desenvolvimento do bebê. Do ponto de vista do bebê, o que o bebê precisa é de um adulto cuidador bem colocado na função de cuidado, né? E não precisa necessariamente a sua mãe, não precisa necessariamente ser a mãe biológica do bebê, tá? Do ponto de vista do bebê, o que ele precisa é de um adulto amadurecido, bem colocado na sua função de cuidado. Isso é o que o bebê precisa. Mas como o tema da nossa aula hoje é a gravidez, eu estou falando da preocupação materna primária, porque esse é um conceito relativo à experiência da mulher grávida, né? Que foi proposto, então, na década de 40 e 50, na Inglaterra, pelo Winnicott, tá? O terceiro conceito aqui é a transparência da gravidez, que foi proposto pela Weidlowski em 95. Esse é um conceito mais recente e que versa sobre essa permeabilidade às representações inconscientes. Lembra que eu falei lá no início da aula que durante a gravidez, esse é um período muito propício para intervenções, porque essa mulher, esse homem que esperam, principalmente o primeiro filho, estariam com mais condições de se transformar, de aprender, de rever, né, aspectos que foram transmitidos pela sua cultura transgeracional, ou para repensar, reposicionar o seu lugar na sociedade, na família. Né? A gente falou lá no início da aula sobre esse grande potencial transformador da gestação. Então, esse conceito de transparência da gravidez, ele está alinhado a essa perspectiva. A Weidlowski vai dizer que há uma permeabilidade às representações inconscientes, quer dizer, é como se as resistências, aquilo que separa a consciência dos aspectos inconscientes, elas estariam assim mais transparentes mesmo, né? Esse é o exemplo esse é o nome que a Weidlowski dá, mas que então aspectos inconscientes estariam com mais chances de chegar à consciência, com mais chances de aderir a novas representações, né? A se reposicionar. Então isso também fala de uma certa fragilidade da mulher. Vejam o quanto a mulher, ela, por essas características todas que são próprias da gravidez, o quanto ela tende a estar mais frágil, tanto no final da gestação quanto no puerpério, nesse período, né, posterior ao nascimento do bebê, esse período inicial, os primeiros meses. Então, isso nos sugere que esse é um período muito oportuno para intervenções de profissionais da saúde. Tudo aquilo que a gente diz, tudo aquilo que a gente faz em relativo a uma mulher que está grávida, isso tem mais força, isso se torna mais forte na sua memória e na sua experiência pessoal. Então, transparência da gravidez. Então, a gente vai pensar assim, essa mulher ela está mais suscetível a tudo que é dito a ela, a tudo que é feito com relação a ela. Então, vejam o quanto esse momento é mais oportuno para intervenções profissionais, mas como ele também é mais delicado. Ele é um momento... quem trabalha com a perinatalidade, esses profissionais precisam estar muito preparados para lidar com isso, para escolher as palavras, para cuidar das suas atitudes, porque elas têm um impacto muito grande para a mulher grávida. Tá? E isso a gente observa também no puerpério. O tema da aula de hoje não é o puerpério, mas quando a gente for falar de puerpério, a gente vai ver o quanto esse período a mulher, o quanto ela está frágil, né? E o quanto esse período ele é delicado. Né? E o pai na gravidez? Eu falei antes um pouquinho sobre o homem, que hoje a gente reconhece que o homem também é capaz de cuidar. Né? E hoje a gente reconhece também que existem alterações psíquicas no homem. Né?
Porém, essas alterações, elas precisam ainda ser identificadas, evidenciadas, observadas e nomeadas, porque na medida em que a gente nomeia essa experiência do pai, a gente conceitua, a gente também fortalece essa experiência. A gente vê os estudos em psicologia perinatal sobre o pai, eles falam de envolvimento paterno, né? Eles falam da síndrome de Kovács, que é aquela condição em que o homem vive com a mulher sintomas gestacionais, por exemplo, aquele homem que também tem o vômito, o enjoo, aquele homem que também tem insônia noturna, que também tem hipersonia diurna, né? Alguns homens sentem-se, do ponto de vista psíquico também, alterados, também têm pesadelos durante a gestação da mulher, né? Mas isso, vejam só, como tem muitas experiências masculinas que ainda estão para serem identificadas, para serem evidenciadas pela ciência e para serem, então, conceituadas. No momento que nós conseguirmos conceituar, assim como nós já conceituamos a experiência da mulher, no momento que a gente conseguir conceituar a experiência do homem, nós também vamos fortalecer a ideia de que os homens se sensibilizam muito com a chegada do primeiro filho em especial. Mas isso ainda está em processo. Na psicologia, a gente observa um aumento das publicações com foco na experiência do homem, do pai, a partir da década de 90 aqui no Brasil, né? Então vejam que isso é bem recente mesmo na história e, claro, corresponde ao fato dos homens, durante muito tempo na história da humanidade, não se dedicarem ao cuidar dos bebês, né? Eles se dedicavam ao provimento financeiro do lar, né? E as mulheres, muito fechadas no ambiente doméstico, dedicando-se exclusivamente a cuidar dos bebês, então elas passaram durante muito tempo vivendo essa experiência com mais intensidade e o homem está vivendo agora essa experiência com mais intensidade. Hoje, se a gente observa um homem cuidando de uma criança, brincando, fazendo manhês, falando, né, com uma linguagem própria com a criança, fazendo cosquinha, enfim, ou andando com a criança no canguru, bebezinho no canguru, né? A gente não estranha, mas há 20, 30 anos atrás seria estranhíssimo. Então, vejam o quanto isso é recente. Então, essa experiência precisa realmente ser muito mais investigada para que a gente tenha conceitos que coloquem o homem na sua devida condição de pessoa envolvida emocionalmente com o seu bebê. Tá? Então, turma, eu trouxe aqui algumas sugestões de leitura. Essa gravidez na história da arte através dos tempos é um texto muito interessante que traz algumas estatuetas, algumas esculturas e que mostram o quanto o corpo feminino, a fertilidade sempre foi interesse da humanidade, né? A fertilidade feminina em especial. O livro 9 Meses da Vida da Mulher, uma abordagem psicanalítica da gravidez e do nascimento, é um clássico já. Ele é um livro muito interessante que fala desde o desejo parental por ter um filho, até acompanha todo o período gestacional, chegando ao parto. O livro do Winnicott, né, que é da pediatria psicanálise, que tem o texto sobre preocupação materna primária, é um texto muito esclarecedor. E a psicologia perinatal da Joana, que também é um clássico, foi um dos primeiros livros a ser publicado sobre psicologia perinatal aqui no Brasil. Vale a pena dar uma olhadinha nesses textos e em outros também. Nas próximas aulas eu vou sugerir outros textos para vocês. E também fico à disposição, se vocês tiverem dúvidas, por favor, me perguntem. Deve ter chamado a atenção de vocês o fato de eu não ter falado sobre cada trimestre gestacional e quais são os aspectos psicológicos relativos a cada trimestre. Nós podemos conversar pessoalmente sobre isso, mas eu não costumo falar mais a respeito desses trimestres e daquilo que corresponde a cada um deles, porque eu passei a reconhecer, cada vez mais reconheço a experiência da gestação como singular. E quando a gente fala sobre trimestres gestacionais e aspectos psicológicos relativos a cada um deles, a gente corre o risco de universalizar uma experiência que é muito singular e que é muito pessoal. Certo, turma? Aqui está o meu contato de e-mail, aqui está o Instagram. Me procurem, tragam suas dúvidas, por favor. Digam aí como que eu posso ajudá-los. E em breve nos veremos pessoalmente. Um grande beijo a todos.
Até logo!